Educação à distância, mudando realidades. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o professor Valderson Amaro Lima, você já me conhece, essa é a nossa disciplina Planejamento Estratégico no Setor Público, do MBA em Gestão de Instituições Públicas. Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa aula número 3, Instrumentos e Aplicações do Planejamento. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem de cor parda, cabelos originalmente castanhos, mas no momento meio sem cabelo, então você pode considerar que eu sou uma pessoa careca. Estou usando uma calça jeans na tonalidade verde e uma camisa de manga curta na tonalidade azul claro. Eu estou nos estúdios do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim nós temos uma parede branca com as iniciais EAD, mudando realidades, na tonalidade verde escura. Nós temos a nossa intérprete de Libras, que nos acompanha nessa transmissão, e este é o sinal que me representa na comunidade surda. Vamos aqui, então, como eu mencionei, iniciar a nossa conversa sobre instrumentos e aplicações de planejamento, né? A nossa ideia com essa unidade 3 é trazer um pouco mais da aplicação prática a respeito de instrumentos, né, metodologias e como você pode aplicar isso no planejamento estratégico no setor público, tá certo? Então, a nossa unidade 3, ela está baseada também no livro de Tony, né, 2021, que está disponibilizado para vocês no nosso ambiente virtual, que trata de reflexões sobre o planejamento estratégico no setor público. Você já conhece essa leitura da nossa unidade 2, mas nessa aula 3 a gente trata especificamente dos capítulos 9 e 10 do livro, que foram recomendados para vossa leitura. O autor, ele traz para a gente, né, inicialmente, a possibilidade de divisão das metodologias aplicadas ao planejamento estratégico governamental, como é conceituado, em duas grandes famílias, né? A primeira chamada de racional determinista e a segunda de estratégica situacional. O que diferencia uma da outra, né? E aí o próprio nome ali dessas duas vertentes, elas já nos sinalizam essa diferenciação no sentido de que aquilo que é racional determinista, ele provém de uma análise racional dos fatos e uma determinação de ação, né? Então você tem um processo de descrição ali, de determinação daquilo que vai ser tomado como plano estratégico de determinado órgão, né, ou de determinada instituição pública, ou de uma forma mais ampla do Estado, né? Enquanto que o estratégico situacional, ele é considerado uma abordagem um pouco mais flexível, no sentido de que ele analisa a situação para conceber uma estratégia, mas ele vai pontualmente reavaliando aquela situação e o andamento desse planejamento para repensar, né, ou introduzir novos elementos nesse planejamento estratégico. Então, são essas duas diferenciações básicas que nós temos nessas duas escolas. E aí, voltando aqui, é importante a gente trazer também uma diferenciação entre metodologias e instrumentos. Quando a gente fala de instrumento, a gente está falando daquilo que está colocado à disposição em termos de produto a ser seguido pela organização, né? E a metodologia, da forma como você chega a esse produto. Então, a metodologia, ela é uma ciência que estuda os métodos aos quais ela mesma recorre.
De acordo com a lógica, ela estabelece métodos específicos de investigação, pesquisa e estudo. Então, a metodologia é a forma como se faz, a gente pode dizer dessa forma, né? O método é a maneira como eu faço, certo? E aí, diferentes instrumentos podem ter diferentes metodologias também, tá certo? O instrumento, por outro lado, ele é um objeto simples, né? Ou constituído por várias peças que serve para executar um trabalho, para fazer uma medição ou uma observação. Então, o instrumento, ele é aquele elemento que ele te coloca a lente de análise, né? Ele é aquele instrumento que você vai utilizar para poder fazer a medição, fazer a avaliação daquilo que foi planejado. A metodologia é a forma como você constitui esse instrumento. Por exemplo, né, o BSC, o Balanced Scorecard, é um instrumento dentro da discussão de planejamento estratégico que é bastante utilizado, certo? Ele é o instrumento porque ele é esse objeto final ali, ele é formado de várias peças que serve para poder te dar uma lente, né, por onde observar, por onde analisar a atuação daquela organização. Por outro lado, a forma como você elabora o teu BSC, como você faz com que esse Balanced Scorecard seja constituído enquanto instrumento, é o que se chama de metodologia, certo? Então, a metodologia dentro do instrumento do BSC, ele exige o envolvimento de diferentes atores da organização nesse processo de planejamento. Ele envolve várias reuniões com vários setores diferentes, né? Ele envolve discussões a respeito de temas específicos que precisam ser considerados naquela lógica de planejamento. Então, a forma como se constitui o BSC é um método, o BSC é um instrumento, né? Podemos ter dessa forma na nossa análise. Voltando aqui, a gente tem aqui alguns exemplos, né, de instrumentos e planejamento, de planejamento e orçamento. E aí, voltando, né, para aquela discussão que foi levantada na aula 2, que é uma crítica, inclusive, do autor do livro que a gente utiliza como base, né, dessa ligação até exagerada, né, no setor público entre planejamento e orçamento. Tá? Mas aí dentro dessa perspectiva de instrumentos de planejamento e orçamento, ele cita, né, por exemplo, o PPA, que é o Plano Plurianual, a LDO e a LOA, que são 3 instrumentos de planejamento estritamente relacionados com a gestão orçamentária, que não são objeto de estudo da nossa disciplina. Esses 3 instrumentos vocês terão de forma mais aprofundada na disciplina de gestão financeira e orçamentária. Tá? Mas aqui a gente está olhando por uma ótica, um locus aí do planejamento em si, né? Então a gente vai falar um pouquinho melhor sobre o BSC e sobre a análise situacional, tá certo? Dentro desses instrumentos aqui de planejamento e orçamento, a gente tem um que é bastante conhecido das instituições de ensino, né? Que é o PDI, por exemplo, o Plano de Desenvolvimento Institucional, que eu acabei não colocando aqui, que é um documento que o IFRO, enquanto instituição de ensino, segue, né, por exemplo, e que é determinado como obrigatório para todas as instituições de ensino. O PDI é o planejamento estratégico da instituição de ensino. Normalmente ele é feito para 5, 6 anos, né, dependendo da instituição. Tá? Então, só contextualizando com vocês, de que esses instrumentos, eles são reais, né, aplicáveis aí no dia a dia de diferentes organizações, podem ter diferentes nomes, né, a depender da organização, como planejamento estratégico mesmo daquela organização, ou como PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional, que não deixa de ser um plano estratégico da nossa organização também, certo? Então, vindo aqui um pouquinho sobre a parte de metodologias de planejamento, né? Aí o autor, aqui o Tony, 2021, é o mesmo autor que a gente está tratando, né? Ele faz, então, essa distinção aqui, né, entre 2 famílias metodológicas, né? Ele chama essa distinção de famílias metodológicas, aonde ele traz a racional determinista e a estratégico situacional. E aí, ele separa aqui,
né, ferramentas, né, que são utilizadas em cada uma dessas famílias metodológicas. Então, por exemplo, o BSC, que a gente acabou de falar, né, o Balanced Scorecard, ele está aqui dentro da racional determinista. Eu vou já falar um pouquinho mais dele para vocês entenderem essa lógica racional determinista, né? Mas, além dele, tem o marco lógico, né? Tem o Project Management Body and Knowledge e a própria matriz SWOT, que vocês já devem, inclusive, ter ouvido falar. É um instrumento bastante utilizado na parte de análise organizacional, tá certo? E aqui ele traz alguns autores de referência de porquê, né, que essas ferramentas são consideradas racional determinista. E na parte de baixo, o estratégico situacional, a gente tem aqui o ZOP, né, e o PES, Planejamento Estratégico Situacional. E também os autores que ele cita. E aí eu trago aqui para vocês o mapa estratégico do Instituto Federal de Rondônia de 2018 a 2022, tá? Esse é o mapa que consolida o estudo, né, dentro da ferramenta de Balanced Scorecard, que foi elaborada para o Instituto Federal de Rondônia no PDI 2018-2022, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, que é o planejamento estratégico dessa organização. E aí eu queria já, aproveitando aqui o nosso momento, o Instituto Federal de Rondônia está no processo de elaboração do nosso PDI 2023-2027, certo? Então eu convido você, nosso aluno, parte da nossa comunidade interessada, né, e um membro extremamente importante dessa comunidade, para poder fazer as suas contribuições para o nosso PDI 2023-2027. Você pode fazer a sua contribuição no SWAP. A hora que você loga no SWAP com a sua matrícula e a sua senha, que é a mesma senha que você acessa o nosso ambiente virtual, você tem lá um espaço Contribua com o PDI. E lá você tem todos os elementos constitutivos do PDI dessa instituição, a qual você faz parte como aluno, e você tem a oportunidade de sugerir temas para serem discutidos nesse novo planejamento, tá certo? Então, fica o convite para você participar da construção do nosso PDI. E aí, já fazendo um link aqui com o nosso conteúdo, essa forma de participação, ele entra na parte metodológica, que eu citei anteriormente e fiz a distinção entre instrumento e metodologia. Então, o instrumento é o documento formalizado ali, né, que vai ser elaborado e que precisa ser seguido, né, dentro da abordagem racional determinística. Você determina o caminho que você vai seguir a partir da elaboração do documento e você segue aquela estratégia determinada. A metodologia, né, a forma como você faz isso, é onde entra, por exemplo, o convite que eu acabei de fazer para vocês de participarem dessa construção. Então, o IFRA optou por fazer isso de forma aberta e coletiva, utilizando o sistema para que a comunidade possa dar sugestões. Além disso, realizando fóruns temáticos de discussão com cada setor, com cada ente, né, cada elemento constitutivo da nossa comunidade acadêmica. Então, essa é a metodologia, é a forma como se faz esse planejamento, que ele é utilizado aí de diferentes maneiras, dependendo da organização, tá certo? Voltando aqui, então, para o nosso mapa estratégico, né, 2018-2022, esse aqui é um retrato do BSC do Instituto Federal de Rondônia, que foi colocado para esse período. E aí vocês têm, então, aqui no topo, né, o referencial estratégico. Então, você tem aqui missão, visão e valores, né, da nossa instituição. Essas são missão, visão e valores determinadas para valer nesse período que foi estabelecido, que é o período de vigência desse planejamento. Qual que é a nossa visão, então? Consolidar a atuação institucional, sendo reconhecido pela sociedade como agente de transformação social, econômica, cultural e ambiental de excelência. Né? E a nossa missão, né, aquilo que nos faz acordar todos os dias enquanto servidores e poder vir para essa instituição, é promover a educação profissional, científica e tecnológica de excelência por meio da integração entre ensino, pesquisa e extensão, com foco na formação de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento humano,
econômico, cultural, social e ambiental sustentável, tá certo? Então, a partir desse referencial estratégico, né, a instituição definiu resultados, processos e pessoas que fariam com que essa missão e visão fossem atingidas, né? Então, vocês percebam que aqui nós temos um indicativo de seta, né? De uma parte do planejamento, né, do BSC, direcionando para essa missão e visão. O que quer dizer isso, né? Para que eu atinja essa missão definida, para que eu atinja essa visão definida, eu preciso, né, enquanto pessoas e infraestrutura, intensificar a capacitação e a qualificação de servidores com foco em resultados, valorizar os servidores e melhorar o ambiente organizacional, ampliar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica, otimizar a aplicação e fomentar a captação de recursos orçamentários. Então, isso daqui são ações no corpo ali de pessoas e infraestrutura que contribuem para o atingimento aqui da nossa visão e da nossa missão institucional. Tá certo? Então, nessa lógica de análise é que a gente tem essa perspectiva de racional determinista, quer dizer, eu defini ali uma missão, uma visão a ser atingida e eu defini também ações que seriam necessárias, objetivos que seriam necessários atingir para poder conseguir chegar até essa missão e visão definidas, tá certo? Avançando, então, a gente tem aqui o PES, né, que é o Planejamento Estratégico Situacional, que está citado também ali no livro que a gente está utilizando. De um modo mais ou menos parecido, o PES ele coloca 4 momentos distintos, né? Vocês têm momento 1, 2, 3 e 4 aqui, aonde no momento 1 você tem o que ele chama de explicação, né? Que você faz uma apreciação situacional do problema identificado. Então, você vai explicar para a comunidade qual é o problema, né? Ou como se desenvolve esse problema. No momento 2, você tem o fazer planos, né? O atacar planos para poder solucionar esse problema. Então, é o momento ali de pensar em alternativas, né? Para poder você fazer a mitigação desse problema. No 3, você tem análise de viabilidade do plano, né, onde você vai definir se aqueles planos definidos ali no momento 2, eles são viáveis e eles merecem, né, ou dariam resultados se fossem implementados. E no momento 4, você tem a implementação de fato daquele plano que foi definido, né? Então, utilizando operações planejadas, o cálculo da ação e a correção do dia a dia. A diferença aqui é que vocês percebam essas setas, né, ligando os momentos aqui, todos os momentos estão interligados. E aí, qual que é a lógica conceitual dessa proposta, né? É que cada fase, ela retroalimenta a fase anterior. Então, você fez a análise do problema, mas a partir do momento que você foi avaliar, né, ou fazer planos para poder solucionar, você percebeu que esse problema não era exatamente o que você tinha explicado aqui ou o que você tinha identificado aqui. Então, é possível você voltar aqui e apreciar novamente esse problema, tá? Da mesmo modo, se você chegou aqui na análise de viabilidade, é possível você voltar aqui e fazer esse intercâmbio entre o problema e o plano que está sendo proposto, né, para poder solucioná-lo, tá? Então, o que diferencia o PES aí nesse processo é essa dita flexibilidade, né, para que você possa, em cada etapa do seu planejamento estratégico, voltar à etapa anterior e fazer uma nova análise, né? Ou introduzir elementos que surjam ao longo desse processo e que te obriguem, de repente, a readequar o curso ou a pensar em um plano diferente do que foi pensado anteriormente.
Por isso que ele entra ali na parte de estratégico situacional, porque ele adequa a estratégia a cada situação que vai se apresentando ao longo do processo, tá certo? Bom, eu deixo aqui o convite para nós irmos para a nossa avaliação de verificação de conhecimento. No nosso ambiente virtual, você tem aí à disposição um pouco mais explicitado, né, os exemplos e conteúdos a respeito de metodologias e de instrumentos que são aplicados no planejamento estratégico no setor público. A gente fica também à disposição para esclarecimentos de dúvidas por meio dos nossos tutores e no nosso encontro síncrono. Um abraço e até lá! Educação à distância, mudando realidades.